Bom dia, turminha do quarto ano, aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro Aprender Juntos. Você vai abri-lo na página 86 e 87. E hoje o nosso assunto é parágrafo. Então, abra o seu livro, coloque a data. Não esqueça sempre de colocar a data em cima, na parte de cima do livro, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Acompanhe a leitura com a Provivi. Número 1. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, a seguir, organizados em 3 partes no quadro. Então, eu tenho aqui logo abaixo um quadro que tem 3 parágrafos do conto. E em cada parágrafo, ele traz uma informação. Vejam só aqui na primeira coluna, eu tenho um quadrinho dizendo qual é a informação que o parágrafo traz. Então, olha só: apresentação e localização do lugar e do tempo em que se passa a história. Então, aqui eu tenho o lugar e o tempo. Vamos lá? Era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Então vejam que ele traz as características do lugar. Como que era o lugar? O lugar era muito antigo. E o tempo? O tempo era muito distante. E o reino? O reino se chamava Pérsia, certo? Agora vamos analisar o outro parágrafo. Aqui, no parágrafo do meio, eu tenho a apresentação do Aladim, que é o personagem principal da história. Então, acompanhe a leitura. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo nos telhados das lojas do mercado. Então, aqui eu tenho as características do Aladim. Quem era Aladim? Um menino. Aladim era o seu nome. E o que ele gostava de fazer? Ele gostava de correr pelas ruas, brincar com as pessoas e subir nos telhados. Então, aqui eu já tenho as informações sobre o Aladim, porque o parágrafo passa as suas características. Do mesmo jeito que o primeiro parágrafo passou as características do tempo e do lugar, agora neste parágrafo a gente tem as características do personagem principal. Agora vamos passar para o terceiro parágrafo, onde eu vou ter a apresentação da situação vivida pela mãe de Aladim, que é a segunda personagem da história. Aladim morava com sua mãe, que era viúva e não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Então, quais são as informações, as situações vividas pela mãe do Aladim? Que o texto nos informa que ela era viúva. E além de ser viúva, ela não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Então, vejam quanto é importante o texto trazer em cada parágrafo uma apresentação. Então, o que vocês vão fazer aqui? Na letra A, nós já fizemos, né? Na primeira coluna do quadro, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Leia novamente essas informações com o professor. Então, isso nós já fizemos. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, você pode pausá-lo, ler novamente essas informações e depois volta no vídeo. Agora a gente tem um quadradinho que está explicando aí, esse quadradinho verde, ele está explicando assim: ao escrever textos, costumamos organizá-los em partes conhecidas como parágrafos. Vocês já sabem muito bem disso, né? Quando a Provivi pede para escrever texto, o que a Provivi fala? Organize seu texto em parágrafo.
E para isso nós deixamos um espaço em branco no início da primeira linha de cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Isso daqui vocês sabem, porém vocês têm muita dificuldade, porque toda vez que a Provivi pede para escrever, eu tenho que falar, deixa parágrafo, espaço em branco. O parágrafo nada mais é aquele espacinho que eu deixo entre a margem do caderno ou a margem do livro até a primeira letra, a primeira palavra da frase. E também não posso me esquecer que todo parágrafo, além de ter o espaço, ele também se inicia com letra maiúscula. Perceba aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Nos três parágrafos que nós lemos, olha bem, aqui eu tenho um espaço e inicio com letra maiúscula. Olha o outro, espaço, e o nesse inicia também com letra maiúscula. O terceiro, espaço, e Aladim se inicia com letra maiúscula. Então, eu não posso esquecer dessas duas regras do parágrafo, tá bom? Então, continuando. Na letra B, o que nós vamos fazer na letra B? Agora, nós vamos ter que responder. As informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas? Então, nós temos 3 parágrafos lá. São as mesmas informações? Não, não são as mesmas. Cada parágrafo traz uma informação diferente. Então, você vai escrever aqui, tá? Letra C. Que característica marca o início de cada parágrafo? A Provivi acabou de falar. O que tem que ter no início de cada parágrafo? Espaço e letra maiúscula. Muito bem. E a letra D é para você refletir. Por que o uso do ponto final de cada parágrafo é importante no texto? Porque aqui nós temos que terminar um parágrafo com um ponto final. O que vocês acham? É importante, né? Porque se eu não der um ponto final, o meu parágrafo não vai terminar. Para eu começar outro parágrafo, eu tenho que colocar um ponto final no parágrafo anterior. Então, veja a informação que o livro traz para a gente. O uso do parágrafo, como o emprego do ponto final, a organização do texto visualmente e marca sequência de ideias. Desculpa, Vi vai ler de novo. O uso do parágrafo com o emprego do ponto final organiza o texto visualmente e marca a sequência de ideias que vão pouco a pouco sendo apresentadas ao leitor. Então, quando eu vou escrever um texto, eu tenho que, em cada parágrafo, passar uma informação. E quando eu termino, eu coloco um ponto final e inicio o outro parágrafo na outra linha. Por isso que eu tenho que utilizar o ponto. Senão o leitor vai achar que eu não terminei o meu parágrafo. Certo? Muito bem. Agora vocês vão passar para a página ao lado, que é a página 87. E aqui está dizendo para vocês formarem uma dupla com um colega. Porém, vocês não vão formar, porque nós estamos separados, mas você pode pedir ajuda aí de alguém da sua casa para organizar com você esses trechos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos trechos de um texto que se chama, de uma história que se chama Ali Babá. Já ouviram? Só o que acontece? Esses parágrafos aqui, eles estão todos fora de ordem. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que, primeiro, vocês vão ler todos os parágrafos, mesmo que esteja fora de ordem. Então, vendo aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Leia com atenção todos os parágrafos. Depois, você vai, aqui nessa linha de cima aqui, você vai colocar em ordem
dos acontecimentos. Então, qual parágrafo você acha que acontece primeiro na história? Aí você vai colocar a letra aqui. Depois, qual é o segundo? Coloca a letra aqui. Então, você vai organizar as letras do parágrafo, essa letrinha aqui, A, B, C. Você vai organizar na ordem dos acontecimentos. Não é difícil. A história ela tem que ter sentido, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, fica facinho de vocês fazerem. E depois aqui embaixo está dizendo, confira a resposta com o professor. Então, vocês vão mandar uma foto com a resposta para a Provi poder conferir com vocês se vocês acertaram. Tá bom, crianças? Um beijo, até a próxima aula.